pós-modernidade tem trazido muitos conceitos. Então, antes da gente entrar na verdade absoluta, a gente precisa parar para pensar um pouquinho nesse contexto que nós estamos inseridos. Então, toda peça fala sobre relativismo. Toda verdade ela é relativa, porque o relativismo trouxe isso. Quem disse que você está certo? A fé cristã hoje é relativa, porque algumas pessoas têm ignorado a própria palavra e dito assim: porque Deus falou comigo. E independente do que a Bíblia está dizendo, Deus falou comigo. Você vai questionar o que Deus falou comigo? Deu para entender? Então, uma experiência minha com Deus. O que Deus falou com você é relativo, o que falou comigo é absoluto. Então, as pessoas estão inseridas num contexto em que tudo é relativo, tudo, absolutamente tudo na vida dessas pessoas, desse tempo, tudo é relativizado. Segunda coisa, nós estamos num contexto em que surgem alguns conceitos junto com o relativismo, como por exemplo, o individualismo. Eu tenho direito de ouvir a voz de Deus. Eu tenho direito de fazer o que eu estou afim. E se eu posso fazer o que eu estou afim de fazer, se eu sou tão importante, vem um outro conceito da pós-modernidade, que me põe no centro da coisa. Qual é o conceito? Humanismo. Tira Deus do centro e põe quem no centro? O homem. Porque é como eu me sinto que importa, como eu me sinto que interessa. E aí vem outros conceitos como pluralismo. Não estou afim de ficar aqui na Assembleia de Deus desse bairro, vou para a Assembleia de Deus do outro bairro, eu vou para a Batista, eu vou para a Metodista, eu vou para, sei lá, qual mista que vai surgir. Eu tenho um monte de igreja com um monte de estilo diferente, que faz um negócio redondo, que faz um negócio quadrado, que faz triangular, que faz para cima, que faz para baixo, tem todos os estilos. Então há um pluralismo, há todo tipo de possibilidade. Então eu posso escolher, eu tenho direito de escolha. É essa geração que a gente está tentando alcançar. E é uma geração que busca prazer o tempo inteiro, o tempo todo. Quem sabe a expressão que fala de prazer que vem com a pós-modernidade? Alguém falou aí? Hedonismo. Hedonismo, essa é uma geração extremamente hedonista, ela busca o prazer intensamente. Então, queridos, nós precisamos saber o seguinte: os jovens que nós queremos alcançar, as pessoas que nós queremos alcançar, estão encharcadas de relativismo, de pluralismo, de individualismo, de hedonismo e de um monte de outros conceitos. Não adianta nós tentarmos chegar com a palavra nua e crua, porque elas não vão engolir. Muito legal esse formato que vocês fizeram, porque é algo novo, é algo bacana, é algo jovem, é algo pós-moderno, inovador, estilizado, certo? Quantos aqui já ouviram falar na MPC? Mocidade para aqui, levanta a mão para mim. MPC, quantos já ouviram falar? Opa, algumas pessoas já ouviram falar na MPC. MPC é uma organização que trabalha com jovens. Marcelo Roberto é o presidente da MPC e eles têm um lema, e eu gosto muito do lema da MPC, que diz o seguinte: ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. Isso aqui é estar ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. Essa é a dinâmica, essa é a pegada. Como disse o meu amigo que estava ministrando aqui, essa é a vibe. A vibe é essa. É estar ao compasso dos tempos, oferecer algo que atrai o jovem, mas ancorado sempre na rocha. Essa é a direção. Só que eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa questão da verdade, aí eu vou entrar no texto com vocês. O que vocês entenderam dessa encenação que foi feita aqui? Um de cada vez, para não... Opa, eu queria isso. Fala sobre isso. Como é que é seu nome? Eliezer. Quando ela é
Por exemplo, aquele violão ali, para mim, é preto, mas para outra pessoa ele pode ser verde, ele pode ser amarelo. Cada um, hoje em dia, tem sua própria opinião de tudo. Pensa que a sua opinião é a que vai valer. Mas eles têm que pensar que a opinião geral que vale, a opinião é a opinião que a gente está vendo ali, a opinião geral que vale, não o que a gente está pensando aqui. Está na direção, vamos lá, mais alguém? Opa, aqui ó. Só tem que falar o nomezinho primeiro. Sara, vamos lá, Sara. Uma pessoa não consegue forçar a verdade para outra pessoa. Ela não tem esse poder. Legal. Por isso que tem alguém que nos ajuda a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Opa, seu nome primeiro. Éder. Vai, Éder. Eu acho que o foco do teatro, assim, passado, é que aos olhos de quem vê, a verdade é relativa. Porém, por mais que existam pessoas que vejam a verdade de uma certa forma, a verdade ela é verdade daquele jeito. Não sei se ficou claro. Ficou? É isso mesmo. Fala aí, brother. O microfone chegou, manda ver, pá. Bom, às vezes as pessoas elas querem impor a sua verdade, que elas acham que elas têm mais conhecimento do que as outras, elas adquiriram uma informação, estudaram algo mais do que as outras, elas querem que aquilo que elas pensam seja imposto como verdade, porque elas se acham mais capazes do que as outras. Deixa eu pegar o gancho dele para falar sobre verdade. A verdade é que as novelas da Globo, sempre que põe o evangelho, ele é burro. Concorda comigo? Por quê? Porque inteligente é o espírito. O espírito ele é um ser iluminado, ele é superior. Essa é a visão. E o cristão ele é visto como alguém inferior, como alguém que não tem muita ideia. Então ele vai, sabe como é que é? Aquela coisa de não pensa. É isso que tentam passar por aí. Que o cristão não tem opinião. Eu posso ser honesto com vocês? Em muitos momentos é isso mesmo. Porque nós não temos a verdade, estamos falando de verdade. Eu lembrei de uma história de um camarada, o pastor ficou muito bravo, mas ficou aborrecido o pastor. Por quê? Tinha um terreno baldio do lado da igreja, montaram um circo do lado da igreja. No domingo, o circo estava cheio e a igreja estava vazia. O pastor ficou irritadíssimo com aquilo que geral estava indo para o circo, ninguém queria ir para a igreja. Como é que é esse negócio? Ele foi lá no circo tirar satisfação. Ele chegou lá, deu de cara com o palhaço. Aí o palhaço, o pastor virou para lá e falou assim: irmão, é o seguinte, como é que essa parada aí? Minha igreja está vazia, esse negócio está cheio, vocês montaram isso aqui, está atrapalhando a minha igreja, não sei o quê. E como é que é esse negócio? Como é que vocês enchem o circo e a minha igreja está vazia? Aí o palhaço falou assim: pastor, você quer ouvir? Quer ouvir a verdade? Eu vou falar a verdade. Pode falar. Aí o palhaço diz assim para o pastor: pastor, sabe o que acontece? É porque aqui no circo a gente fala mentira como se fosse, e lá na igreja você fala a verdade como se fosse mentira. Cara, a gente precisa viver esse negócio. Que ou você acredita ou você não acredita. Ou você tem ou você não tem. Ou você é ou você não é. Ou você está ou você não está. Me dá licença. Mas muita gente está na igreja pensando muito mais em questões materiais do que em questões espirituais. Para pensar quanto tempo você gasta com questões materiais, faculdade, com estudo, com trabalho, com coisas que são importantes e que eu faço também, eu incentivo todos que o façam. Mas quanto tempo você gasta pensando em Deus? Quanto tempo você gasta pensando em salvar vidas? Quanto tempo você gasta investindo intencionalmente na salvação de pessoas? Porque se nós somos cristãos, me ajuda aí, porque eu tenho um problema de memória. Cristão quer dizer o que mesmo? Pequenos cristos. Se eu sou um pequeno Cristo, peraí, Jesus morreu no meu lugar. Então ele morreu
morte, para que eu vivesse a sua vida. Então eu sou um pequeno Cristo. Isso é ser cristão. Legal esse negócio. Mas peraí, por que Jesus veio ao mundo? Para curar pessoas? Foi para isso que ele veio? Ele veio para tirar caroço? Ele veio para tirar encosto? Encosto é um negócio legal, dá para descansar, não é? Encosta ali e tal. Ele veio para de encosto, porque tudo é encosto agora, tudo é não sei o que. Gente, ele veio para te dar um carrinho novo, importado, daquele carão. Ele veio para te dar uma casa na Ilha do Boi, na Ilha do Frade, na ilha sei lá da onde. Foi para isso que ele veio, para te dar prosperidade, que é o que estão pregando direto por aí. Foi para isso que Jesus veio. Me ajuda então, Jesus veio para quê? Se o foco de Jesus, o que o manteve na reta da cruz, o que o manteve preso naquela cruz, alguém fez uma propaganda de uma marca de prego e disse assim: se fosse o prego da minha marca, ele não tinha saído de lá não. Dizem por aí. O que manteve Jesus na cruz até a morte? Foram os pregos? Foram os soldados? Foi o amor que ele tinha por mim, por você. Foi porque ele tinha o foco na salvação de vidas. Ele veio e fez a parte dele e disse assim: agora eu vou dar o privilégio a vocês de serem participantes comigo da conclusão dessa obra. Então nós somos pequenos cristos. Qual deveria ser o nosso foco principal? Só um minutinho, dá licença aqui, gente. Como é que é seu nome, parceiro? Hector. Fala bem alto, né? Hector. Não. Salvar vidas. Salvar vidas. Salvar vidas. Quer que repita? Quer que desenhe? Então nosso foco principal deveria ser o quê? Salvar vidas. O problema é que tem uma música de um cantor. Eu tive com esse cantor quando ele estava lançando essa música num congresso lá no Rio de Janeiro. E assim, se eu lembrar, vocês vão ser uma suicidade. Eu vou tentar ser me ajuda. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desistiu de mim. Amém. Se eu fosse ele, já tinha desistido de mim há muito tempo, parceiro. Há muito tempo. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele não desiste de ninguém, mas nós desistimos muito fácil das pessoas. Nós não investimos intencionalmente nas pessoas. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você olhe agora por algumas pessoas que com certeza, na sua percepção, se Jesus voltasse agora, ela ficava. Você ama essa pessoa, pelo menos diz que ama. Mas ela vai ficar, ela não vai ser arrebatada, ela não vai ter o abraço do Pai, ela não vai ter aquele aconchego gostoso, não vai ter vida eterna, nós nunca mais vamos vê-la, mas nós dizemos amar essas pessoas. E o que é que eu tenho feito como pequeno Cristo, para que essas pessoas tenham um encontro verdadeiro com Jesus e tenham a sua vida transformada? Eu quero que você ache um tempo agora. E a minha oração, o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração nomes de pessoas que você ama, mas que não tem Jesus ainda. E se ele contasse agora, elas não iriam com ele. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que você tenha um tempo de intercessão por essas vidas.
amigos. Senhor, e se até mesmo nós não estivermos próximos de Ti, que o Senhor nos envolva nesse momento, nos traga mais perto e não permita, Senhor, que nós sejamos perdidos. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Como nós poderíamos viver sem a Tua presença? Sem ter a certeza da salvação, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus, os nossos familiares. Espírito Santo, toca o coração deles, onde eles estiverem nesse momento. Incomoda, faz pensar em Ti. E como o Senhor é a solução, como podemos encontrar paz em Ti. Amor, um amor infinito. Ouve, Senhor, o nosso favor nessa noite. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Legal. Eu não sei se é possível acender as luzes. Sei que ele está falando, só para as pessoas terem essa. Vocês conseguem ler a Bíblia do jeito que está aí? Se conseguir, consegue? Não deixa assim mesmo. Porque eu estou bem aqui preparado. Abra sua Bíblia, livro de Lucas. Lucas 14. Eu vou ler a Bíblia, porque você vai na igreja e o povo fala assim: o pastor foi na minha Bíblia, então vamos abrir a Bíblia, só para não falar mal do pastor. Eu estou brincando. Tem um texto que eu quero realmente compartilhar com vocês. Porque, veja só, você orou por algumas pessoas. Quantas vezes você já convidou essa pessoa para vir ao culto? Quantas vezes não? Para deixar aí, para deixar. Lucas 14, 15. Minha vida de seminarista, nós tínhamos duas congregações ao ar livre. E eu pregava com o microfone na Bíblia, não, eu pregava mesmo, vamos. Lucas 14, 15 a 24. Vocês podem me ajudar? Porque eu pedi a vocês para lerem junto comigo, tudo bem? Antes de nós lermos o texto, quantas vezes você já chamou pessoas para virem a um culto? Quantas vezes você já chamou pessoas para a possibilidade de ter um encontro com Cristo? E essas pessoas deram 1.263,7 desculpas esfarrapadas. Passo lá. É nóis. Mas nunca veio, sabe? E a gente, quando se depara com esse tipo de desculpa, a gente faz o quê? Senhor, fiz minha parte. E descansa, cara. A gente não chama mais, a gente não investe mais. Nós cauterizamos a nossa consciência no sentido de: eu já fiz, então estou livre. Será? Quero ler com você então. Vamos ler juntos. Eu vou ler o 15, a gente vai até o 24. Então cada um depois aí lê um versículo bem alto, tá bom? Cada um vai lendo um versículo aí. Verso 15 de Lucas 14. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E todos a uma comeram, começaram a excusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei o campo em porta e vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. Outra vez, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Logo-te que me deixe excusado. Outro disse: casei, portanto não posso ir.
O empregado voltou e contou tudo ao patrão, Ele ficou com uma raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os corpos dos aleijados dos cegos e dos coxos. 22. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, mas mesmo assim ainda há lugar. Ordeio o Senhor, saia dos caminhos e atrás do que a cruz entrar, para que cheia a minha casa. Porque no dia que Obrigado. Que história é essa? Um Senhor preparou uma grande ceia. Então já vou dizer para você que o Senhor aqui dessa história é o nosso Senhor, é Deus. E Ele preparou uma grande ceia. Você sabe qual era o prato principal dessa ceia? O cordeiro. Ele prepara uma ceia e o prato principal era o cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a ceia, uma grande ceia. Mas espera aí, dá uma olhadinha na sua Bíblia, que ele disse que ele convidou aqui ou aquele. Qual é a expressão que está aí? Qual é a expressão? Muitos. Ele queria que muitos estivessem lá, muitos estivessem na sua ceia. E aí ele envia o seu servo para poder fazer o convite às pessoas. E o seu servo vai para os convidados, para que eles estivessem lá. Só que quando ele manda o seu servo, ele diz assim: chame a muitos, porque tudo está. O que está escrito aí? Tudo está pronto, tudo está preparado. Eu já fiz tudo. As pessoas só têm que ser o quê? Convidadas. Mas ao serem convidadas, passa o próximo slide, por favor. Não, o anterior. Ah, eu tirei. Eu tirei de lá. Tá bom, é porque eu fui tirando alguns slides. E tinha ali uma imagem do diabo. E em cima estava escrito assim: desculpas esfarrapadas. Que é o que começaram a fazer as pessoas que eram convidadas pelo servo daquele senhor que saiu a convidar as pessoas. O primeiro disse o quê? Qual foi a desculpa do primeiro? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Cara, quem é que compra um campo sem ver? Ninguém compra um campo sem ver. Tem que entender o negócio. Eu só fecho o negócio depois que eu ver. E ele está dizendo assim: não, eu comprei um campo, preciso ir lá para ver o campo. Ele já tinha visto. É uma desculpa o quê? Esfarrapada. Pode colocar lá. Ele estava dizendo, em outras palavras: eu tenho coisa melhor para ver do que isso aí que você vai correr para essa ceia aí, ou para esse culto aí, ou para isso aí. Eu tenho coisa melhor para ver. As desculpas esfarrapadas não pararam por aí. O outro também deu uma desculpa esfarrapada. Ele disse que comprou uma junta de bois e precisava experimentá-la. Quem compra junta de bois sem antes experimentar, sem antes conhecer, sem antes estar averiguando o que ele está comprando? Só que o que ele está dizendo, põe o próximo slide: eu tenho coisas melhores para o anterior. Só tem esses dois slides? Então volta. Beleza. É isso aí mesmo. Eu tenho coisa melhor para fazer, eu tenho coisa melhor para desfrutar. Eu quero ver a junta de bois. Dá licença que eu não vou lá nessa ceia, não, porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Quantas vezes talvez você tenha ouvido isso? Ah, no culto sábado. Puxa vida. Cara, se não fosse sábado, aquele negócio de junto por ti, de junto 360, pá. Porque sábado, meu irmão, sábado eu tenho outra parada, já tinha marcado, tempão marcado. Tempão de agendado. Então, se fosse outro dia até rolava, mas não vai rolar, porque eu tenho coisa melhor para quê? Para fazer. E as pessoas estão dando desculpas. O terceiro disse o quê? Enjoado pra caramba, achou uma menina que
tinha. Casou rápido para poder não desistir. Casei. E aí eu não posso ir porque eu. Cara, casar. O casamento impede o cara de fazer o quê? Ele só me impede de fazer o que eu não quero fazer. Eu não desculpo. Mas ele não podia levar a esposa dele e nascer. Em outro momento ele ir para outro lugar fazer outra coisa. Ué? Ele deu uma desculpa o quê? Esfarrapada. Mais uma desculpa esfarrapada. Então, bota o próximo para mim. Ele estava dizendo que eu tenho coisa melhor para desfrutar. Sabe, eu tenho que descansar, eu tenho que curtir, eu tenho que, sei lá, fazer um monte de coisa. Coçava, né? Puxa vida, eu trabalhei até meio-dia, não vai, cansadão, mas da 11h30, meia-noite, o Deus já está aquecendo os motores, aí, sabe Deus para onde volta, sabe lá quando. Se volta. São desculpas esfarrapadas que pessoas estão dando. Só que tem um detalhe. Eu disse que o Senhor preparou a ceia. O prato principal da ceia era o cordeiro. Ele convidou a muitos. E tem alguns detalhes aqui que eu quero dividir com vocês, para nós podermos orar. Diz assim, depois das desculpas esfarrapadas, verso 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, e ficando irado, ficando muito aborrecido, o dono da casa disse ao seu servo, o que ele disse ao servo? Sai depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse ao servo o seguinte, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. Eu saí e fui aos becos e trouxe todos os que eu consegui trazer, mas no finalzinho do verso 22 diz o quê? Ainda há lugar. Mas o dono queria que a casa dele estivesse o quê? Cheia. Bom, meu servo já convidou que eu mandei convidar. Não deram desculpas esfarrapadas. Meu servo já foi pelas vielas, foi por todos os lugares. E aí ele trouxe quem pôde. Mas ainda há lugar. Sabe o que ele faz? Verso 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai. De novo, vai pelos becos, pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha